Na realidade, não é só você comprar uma tesoura e falar assim, eu vou cortar o cabelo. A realidade é um pouquinho diferente. Cada tesoura tem a sua função. Pessoal, agora eu venho mostrar um pouquinho da diferença entre tesouras, né? Cada tesoura tem a sua função, tem o seu lado, se você é destro, se você é canhoto, tem uma série de fatores que vai fazer a diferença na hora de você escolher a sua tesoura para o seu dia a dia, a facilidade que ela vai te dar a partir do momento que você escolher a tesoura certa para você, né? Eu vou te dar um exemplo, como vou pegar aqui uma tesoura, ó, só para você ter uma ideia. Como às vezes a pessoa não entende que esse é o lado de cima da tesoura. Por quê? Porque simplesmente a cabeça do parafuso está para cima. Isso parece que não influencia nada, mas influencia sim. Tem tesouras que somente cortam com a parte de cima e a de baixo ela é apoio para que empurre o cabelo, e tem tesoura que só corta com a parte de baixo, então você tem que prestar bem atenção. Faz total diferença. Só para vocês entenderem, aqui eu te mostrei uma que vem com um parafuso ressaltado. Outra não tem, você pode ver, mas ela tem um desenho em cima. Esse desenho, você vai perceber que é a parte de cima e essa parte de baixo é a parte da porquinha, onde você aperta, né? Então, é mais para a parte de quem afia a tesoura que vai mexer nessa porca, né? Se ela realmente estiver solta, ele vai apertar para manter a afiação da sua tesoura. Mas vocês vão perceber que o parafuso também é o mesmo e faz o mesmo sentido. Eu vou te dar um exemplo aqui, como você vai pegar na tesoura. Se você sentir segurança em pegar com o dedo do meio, você vai pegar com o dedo do meio e vai usar o restante como apoio. E se você está na sua segurança, trabalhe com segurança. Lele, mas eu vejo as pessoas que falam que assim, com esse dedo aqui, que seria o correto. Então, esse dedo, realmente, ele vai te dar um pouco mais de facilidade. Mas você tem que ter segurança para estar cortando. Indiferente de como que você está aprendendo. Você tem que ter a sua segurança. Qual é a diferença do parafuso, então, Lele? A diferença do parafuso é o seguinte, eu sou uma pessoa que sou destro. Então, eu corto com esse lado do parafuso para cima. Então, ó, vou dar um exemplo. Se eu puxei o cabelo aqui, eu estou cortando com o parafuso para cima, certo? Então, ele está indo, ó, perfeitamente com o corte correto. Se eu inverter a tesoura e cortar com o parafuso para baixo, eu não tenho mais o apoio. Lembra do apoio aqui? Ó lá, ó. Meu dedo passa direto. Então, eu não tenho mais. E também não vou cortar o cabelo da maneira certa. Por quê? Quando eu puxar o cabelo aqui, ó, eu vou estar mastigando o cabelo. Ela não vai ter a mesma facilidade de estar cortando, porque a parte que corta não está na parte de cima. Ela está na parte de baixo. Então, se você tem um apoio, é para que o fio do cabelo entre aqui e você tenha o apoio para estar fechando a mesma tesoura, e aí você tendo esse resultado. Então, resumindo, o lado certo para que você corte com a tesoura é sempre a parte que o parafuso está para cima, tá bom? Para ter o corte correto. Deixando uma dica aqui, para destro e canhoto, às vezes bate uma dúvida, né? Se você vai comprar a tesoura certa, se você é canhoto ou se você é destro. Eu sou destro, né? Trabalho sempre com a minha mão direita, e aí você vai ver que todos os meus apoios vai estar do lado direito. Então, ó, eu tenho facilidade para estar lidando com a parte do parafuso para cima e estar cortando os fios de cabelo, certo? Mas e se você é canhoto? Você não vai poder trabalhar assim, né? Com o parafuso para baixo. Ela não vai ter o mesmo corte. Só que daí tem uma grande dica. É simples. Você retira o apoio, ó, e aí você consegue fazer uma adaptação para você que é canhoto trabalhar dessa forma. E aí vai ser a mesma coisa. Beleza? Então fica essa dica. Mas existe no mercado também tesouras que tem esse apoio tanto de um lado, e você vai ver que ela também tem o buraquinho do outro lado, para que você retire daqui e parafuse aqui e fique com a tesoura totalmente universal, né? Tanto para destro quanto para canhoto. Mas tem tesoura também que hoje já vem com o sistema de girar, para que você que é destro use, para que você que é canhoto use também, e assim sucessivamente. Eu só estou ensinando para você uma dica rápida e prática para que você se adapte, né? Você faça uma adaptação prática. Por quê, gente? Eu já fui em vários workshops, já ministrei palestras onde tem fornecedores, diversos fornecedores, em feiras também, né? Diversos fornecedores que
a cada 1.000 tesouras, o cara leva 995 tesouras para destro e somente 5 tesouras para canhoto. Então é mais fácil você se adaptar e trazer o resultado que realmente faz a diferença. Outra coisa muito importante nesse universo de tesouras seria o quê? Sobre a afiação. Não dá para você cortar um cabelo sem a sua tesoura estar afiada. Só que, galera, antes de explicar um pouquinho sobre a afiação, eu vou te dar 2 exemplos, tá? Tem a tesoura que é fio navalha, né? E tem a tesoura que é fio a laser. Lele, qual é a diferença das duas? A fio a laser, ela tem mais precisão, ela corta com mais precisão, e a fio navalha, ela escorrega um pouquinho mais. Então, tem essa diferença entre as duas, né? Vou explicar agora para vocês de uma maneira mais prática. Lele, como que eu percebo que a minha tesoura está no período de ser afiada? Da seguinte forma, quando você puxa o cabelo e corta, e ela vai mastigando o cabelo, você passa 3 vezes para ela cortar o mesmo cabelo que, se ela tivesse afiada, você ia fazer assim e ela cortava. Então isso faz uma mega diferença, viu, gente? Traz mais agilidade para o seu corte, traz mais perfeição para o seu corte, sendo que a sua tesoura tem que estar afiada. Então você tem que cuidar muito bem dessa ferramenta que faz todo o fundamento para uma barbearia. E aí agora eu vou mostrar o meu dia a dia, da maneira que eu realmente trabalho, né? Então na minha bancada tem algumas tesouras, que é o que facilita os meus cortes, e eu vou explicar para vocês a função de cada uma delas. Primeiro aqui, ó. Esse aqui eu tenho um xodózinho por essa tesoura. É uma tesoura 5 polegadas. Qual que é a diferença dela? Ela é fio navalha, mas a diferença dela é que ela é uma tesoura já antiga. E o que eu fiz? De tanta afiação, eu pedi para realmente afinar o bico dela. Então perceba que o bico dela é muito mais fino. Lele, mas por que isso? Porque é o seguinte, tem a parte do degradê, aonde eu preciso pegar detalhes. Então eu trabalho somente com o bico. Trabalho somente com o bico e eu vou indo até onde eu quero. Então os detalhes que fazem total diferença. Aonde com uma tesoura grande eu não consigo pegar esses detalhes. Então essa para mim é fundamental. Mas por conta dessa parte. E aí eu vou te explicar o que o bico também é mais funcional nessa tesoura. O que seria isso? Esse bico, ele faz todo o desenho de um acabamento, ele faz todo o desenho de um freestyle, toda a curvatura você consegue fazer com a tesoura, a mesma coisa que você faria com uma máquina de acabamento. Então esse bico faz total diferença para que você faça um acabamento no mesmo cabelo que você já está cortando, tá bom? Então essa daqui é um xodózinho que eu tenho há anos. Essa outra aqui, ela já é um pouquinho maior. Então nós estamos falando aqui, ó, sobre uma 5 polegadas e nós estamos falando aqui uma outra de 6 polegadas. Lele, mas qual que é a diferença? Eu falo que essa aqui é minha tesoura universal, então eu consigo ter um bico quase fino, não está fino ainda, né? Eu estou afiando, então conforme vai passando o tempo, eu vou afiar ela cada vez mais para ficar com o mesmo bico dessa daqui. Então para mim vai estar muito legal quando o bico de uma se equiparar com o da outra. Então eu vou afiando aos poucos para não perder a tesoura também. Então eu tenho essa tesoura meio que universal, eu corto cabelo com facilidade, porque ela não é uma tesoura grande, mas ela também tem um biquinho que, se eu precisar de fazer um acabamento, eu consigo estar fazendo com ela também. Então eu tenho ela ali que eu já estou preparando para quando eu aposentar essa daqui, tá bom, gente? Então eu estou afiando essa, né, e afinando o bico dela para que ela fique parecido com essa daqui, ó, para que eu tenha uma tesoura também auxiliar aqui que vai ser muito igual a essa. A diferença das duas essa é 5 polegadas e essa é 6 polegadas. Então eu vou ter uma menor e uma mediana, ok? Essa tesoura aqui, ela é muito legal, viu, gente? Por quê? Ela tem a fiação dos dois lados. Ela é uma tesoura que ela corta tanto para esse lado quanto para esse lado também. Então, o que é legal? Às vezes, sabe aquele cabelo social que você corta no seu dia a dia, que você precisa de rapidez, você está aqui com pente corrido, rápido, certo? Então você fez essa agilidade e você tá com o pente corrido, ela te auxilia muito. E às vezes você vai puxar aqui, ó, vai cortar do seu lado direito, ou você vai puxar aqui e vai cortar do seu lado esquerdo, ela tem o corte para os dois lados. Então por isso que eu tenho ela, certo? Ela também é 6 polegadas, tá, galera? Vem uma tesoura agora muito engraçada, e às vezes as pessoas, sempre que sentam na minha bancada, me perguntam: Lele, mas por que essa tesoura ela tem essa curvatura aqui, ó? Ela faz essa curva para dentro. Porque essa tesoura é uma tesoura para você cortar um cabelo black, um cabelo afro.
Quando ela tem essa curvatura aqui, você já viu aquele cabelo black que faz aquela bolinha redondinha? Com essa tesoura fica mais fácil. Você consegue arredondar sempre. Então, é aquele, ó, cabelo que você deixa aquela bolinha mais perfeita. Porque ela já não é tão reta, então você não tem que desmunhecar muito, né? Na realidade, você tem mais a precisão, porque a tesoura já faz o outro resultado. Então, assim, fica mega importante você ter uma tesoura dessa também, tá, gente? Tem uma tesoura agora, 7 polegadas. Qual a diferença dessa 7 polegadas? Eu falo que é uma tesoura para mim mediana. Por quê? Ela, com 7 polegadas, eu consigo puxar o cabelo e aquela clipada que eu dou, sabe? Aquela apertada no cabelo e sobrou os fios todos aqui em cima, eu consigo pegar os fios por inteiro. Então, numa única fechada, eu cortei um grande espaço. E aí, eu vou puxar novamente. Então, com uma única fechada, eu cortei. Então, às vezes, 3 tesouradas, eu fiz aquela minha mecha guia. Sabe a mecha guia? 3 tesouradas foi o suficiente. Para mim, é muito importante você ter uma tesoura um pouquinho maior. Então, eu tenho essa 7 polegadas. Ah, Lele, mas você tem uma outra maior? Tenho, sim. Tenho uma outra tesoura maior. Por quê? Nem sempre você está cortando cabelos curtos somente. Já pensou naqueles fios longos? Sabe, tem homens que têm aqueles cabelos longos, sabe, igual cabelos femininos, por exemplo. Então você precisa de uma tesoura 8 polegadas. Às vezes isso vai te facilitar muito. Na hora que você vem aqui, ó, corta, corta e corta até o final, você com um grande espaço, você faz cortes mais precisos e mais rápidos. Ao invés de você ficar com uma tesoura pequena, cortando pedacinho, pedacinho, pedacinho. Com uma tesoura grande você fez um corte mais reto, né? Então isso facilita bastante a sua vida, tá bom? Isso às vezes não entra na cabeça do profissional. O porquê da tesoura desfiadeira. Vamos lá. A tesoura desfiadeira, primeiro, ela tem 2 funções. Qual é a primeira função? Lembra do parafuso, que é a parte de cima? Então tá. Só que nós não trabalhamos com a desfiadeira assim. Nós realmente desfiamos o cabelo, certo? Então o que é esse desfiar? Se eu trabalhar com a tesoura, com o parafuso para cima, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, parafuso para cima. O que eu vou estar fazendo? A parte que corta tá para baixo. Então o que vai terminar acontecendo? Eu estou tirando volume. Toda vez que eu vim aqui, ó, subindo, eu estou retirando volume, certo? E se eu mudar a função dela, eu vou inverter ela aqui, ó, e aí eu vou trabalhar assim, com os dentes agora para baixo. Então eu não estou mais retirando volume, eu estou conectando o cabelo. O que seria isso, Lelê? Eu já estou pegando aquele fiozinho que está a mais, sabe, daquela parte que você fez toda a circunferência, que está marcado, e eu estou conectando ele. Então essa é a grande diferença. Tá, mas eu vou diferenciar agora uma tesoura desfiadeira para outra. Só para vocês entenderem, ambas são abertas, né? Mas uma é um pouquinho mais aberta do que a outra. Então eu tenho essa daqui que ela vai fazer um trabalho mais refinado e essa daqui um trabalho mais aberto. A dica é, tanto uma quanto a outra, vocês vão perceber que elas têm um dentinho dentro de cada raio desse, tá vendo? Ó? Ela vai ter um dentinho, esse dentinho vai dar um apoio para o corte. Então a parte que corta é essa, certo? Então essa parte que está cortando aqui, ó, ela também tem um corte em cima desses dentinhos. Isso vai facilitar muito nessa outra parte que seria não só desfiar e ter que cortar também o cabelo, tá bom? Mas eu vou te mostrar agora também uma outra desfiadeira que é bem fundamental, mas não tem os dentinhos, vocês vão perceber. Tem a mesma função das outras, porém ela é bem mais aberta e bem mais profunda, vocês estão percebendo? É uma tesoura não só que é maior, mas ela é bem mais aberta e bem mais profunda. Por que isso, Lelê? Porque é o seguinte, sabe quando você quer modular o cabelo? Você vai vir e vai desfiar realmente o cabelo, você vai texturizar o cabelo, com essa tesoura fica mais simples e mais fácil. Não tem muita divisão, não tem muitas mechas, não tem muito nada. Você bateu a tesoura, ela já vai fazer o resultado. Qual que seria esse resultado? É você pegar e entender que esse caimento e esse encaixe é muito mais fácil quando você tem algumas peças que já estão separadas. Então você consegue fazer a texturização com essa tesoura que é mais larga. Então percebam que ela tem os dentes bem mais largos, é onde realmente
faz o encaixe do seu cabelo. Beleza? Fica a dica das tesouras desfiadeiras. Bom, pessoal, apresentei aqui todas as tesouras, falei sobre a função de cada uma delas. Realmente são as tesouras que eu uso no meu dia a dia, né? E assim facilita muito o meu trabalho.